Então, agora eu vou comentar um pouquinho das tecnologias e das partes, tá, do sistema. Então, vamos lá. As principais detecções do FlexZone. Tentativa de corte da cerca, porque sempre a gente fala de uma cerca tipo alambrado, ou mesmo uma cerca rígida. Então, tentativa de corte, tentativa de escalada, ou tentativa de levantar a cerca, tá, para passar por baixo. Existe a opção também para a gente poder instalar em muro, só que aí a gente acaba reduzindo a capacidade do sistema, uma vez que ele se baseia na vibração. Então, enquanto numa cerca consigo pegar todos esses tipos de tentativas de intrusão, quando eu instalo num muro, por exemplo, pelo lado de dentro, eu vou estar, na verdade, monitorando uma tentativa de quebra do muro. Perfeito? Então, mais uma vez, a gente falando sobre o zoneamento, 60 zonas por FlexZone 60, 4 zonas por FlexZone 4. Qualquer número de zonas pode ser atribuído a um cabo, por exemplo, 59 no braço A e uma zona no cabo no braço B. Isso porque, eu não comentei aqui, mas o FlexZone, cada processador faz 600 metros, tá? Mas o processador tem dois braços, braço A, braço B. E você faz até 300 pelo braço A e até 300 pelo braço B. A gente fala 600 quando a gente pensa, por exemplo, num anel ou o processador ficar exatamente no meio desses 600 metros. Zoneamento flexível, né, configurado via software. As zonas podem ser definidas para incluir seções não contínuas do cabo, ou seja, eu posso ter uma zona 1, uma zona 0 sem monitoramento e eu continuo a zona 1, por exemplo. Não preciso ter zonas contínuas, né? Não é obrigatório. Então, usos comuns do zoneamento incluem delimitar áreas-chave, que era o que a gente estava comentando, lado norte, lado sul, leste, oeste, delimitações por portão. Então, eu vou ter uma zona até o início do portão e depois do portão uma outra zona, ou mesmo eu posso continuar com a zona antes do portão. E para também baseado em acionamento de PTZ. Então, eu posso fazer o meu zoneamento baseado nas PTZs que eu quero acionar. Então, quando eu tiver zona 10 em alarme, eu já tenho uma câmera com uma posição específica, já planejada, que ela vai ser acionada. Além dessas características aqui, uma característica também que a gente vê são as próprias características físicas do local. Então, de repente, uma zona vai iniciar ou acabar de acordo com marcações que eu tenho no ambiente. Então, é um ponto de ônibus, é um poste de iluminação. Esse zoneamento é uma forma, tem que ser trabalhado ou pensado a facilitar a identificação da zona em campo. Como a gente estava comentando, o cabo do FlexZone é um cabo proprietário, tá? É um cabo que obrigatoriamente nós fornecemos, é diferente das nossas soluções baseadas em fibra, né? Que a gente tem algumas fibras homologadas já. O cabo microfônico, ele tem que ser adquirido conosco. Ele é um cabo muito bem pensado e talvez o segredo do reduzido número de alarmes falsos, da precisão, além, claro, do algoritmo do processador. Então, ali a gente mostra como que é feita a composição do cabo. Basicamente, quando esse condutor, que está bem no centro do cabo, ele balança, ele vibra, ele vai gerar uma variação no campo elétrico, e essa malha, junto com o condutor, vão conseguir indicar para o processador onde está sendo essa tentativa de intrusão. Tá? Bom, sobre esse cabo, ele vale nós já temos até alguns vídeos à parte, que é importante a gente destacar que, uma vez que eu recebo esse cabo em rolos de 150 ou 220, eu tenho que tirar ele do rolo, preparar o cabo, que basicamente é deslizar esse condutor interno, porque quando ele vem, pelo tempo que ele está no rolo e tudo mais, ele às vezes acaba colando nas
nas partes internas, né, desse revestimento plástico. Então, basicamente, quando a gente recebe o rolo, desenrola todo o cabo, faz a preparação do cabo, né, e pronto, eu já posso fixar ele na cerca e já fazer as conexões e colocar o sistema para funcionar. Desempenho e capacidade do FlexZone. Então, cada processador do FlexZone suporta 2 cabos sensores, lado A, lado B, cada um com até 300 metros. Os cabos são unidos através de kits de emenda, que foi o que a gente comentou, que também faz parte, né, do nosso escopo de fornecimento. A gente tem também esse item na nossa lista das emendas. Muito importante em projetos de FlexZone, previsão de 15% a 20% de reserva de cabo. Para que eu preciso dessa reserva de cabo? Para fazer as boas práticas na instalação do sistema. Então, nós temos boas práticas para fazer loopings de serviço, que são sobras de cabo para fazer emendas caso a gente tenha algum tipo de corte desse cabo. Nós temos também loopings de serviço quando eu quero, por exemplo, fazer o monitoramento de um portão. Loopings de serviço quando eu quero, por exemplo, passar o cabo por debaixo da terra, por exemplo, quando eu quero fazer o bypass de um portão, eu passo esse cabo por baixo. Então, são algumas das boas práticas que demandam essa reserva. O que isso significa? Se eu tenho um processador que faz até 600 metros de cabo, na verdade, ele vai fazer até 480 metros de perímetro. Então, basicamente, quando a gente receber uma demanda para fazer um projeto, basicamente eu pego esse perímetro e já multiplico por 1,2 para saber quanto efetivamente de cabo eu vou precisar. Então, por exemplo, chega um cliente e fala, eu tenho um perímetro de 590. Você não pode falar, não, eu faço isso com processador. Não. Infelizmente, vão ser 2 processadores. O perímetro máximo para um processador seria de 480. E também fica como sugestão, vira e mexe quando a gente está em campo fazendo a instalação, por mais que a gente tenha um bom site survey, a gente acaba se deparando com alguma curva, com alguma dificuldade. Então, ter essa sobra de cabo, quando a gente está fazendo a nossa cotação, é fundamental para que quando a gente esteja fazendo a instalação, nós não tenhamos a surpresa de faltar cabo. E lembrando, esse cabo é de fornecimento exclusivo nosso, e ele é um produto importado. Cercas suportadas. Então, o FlexZone suporta a maioria dos tipos de cerca. Alambrado, Miloflor, telas e barras soldadas. O software possui opção de configuração para cercas flexíveis e rígidas. Com o FlexZone, as cercas revestidas de vinil têm as mesmas características de resposta das que não são revestidas. Tá. Em cercas rígidas, a nossa regra é mais ou menos 2 metros, 2,10 metros no máximo de altura para uma única passagem de cabo. Quando eu tenho cercas mais altas, cercas rígidas mais altas, eu consigo atender de forma satisfatória, né? Fazendo toda aquela detecção de tentativa de escalada, tentativa de corte, fazendo uma segunda passada de cabo. Então, por isso é muito importante a gente conhecer não só o perímetro, mas também o tipo de cerca. Para o caso onde a gente tem muro, por exemplo, uma recomendação são essas telas que podem ser instaladas no topo do muro. Por vezes, se não tiver, por exemplo, por vezes quando tem uma concertina, a gente trabalha a questão do cabo revestido, que eu comentei que a gente tem essa opção. Se não tiver nenhum tipo de tela ou concertina, ou que seja no topo do muro, esse tipo de tela é sempre muito interessante. Quando a gente fala de alambrados, né, que são cercas mais flexíveis, a gente consegue monitorar até 4,3 metros como uma única passagem de cabo. Então, sem dúvida, uma cerca como essa de alambrado é o melhor dos mundos para a gente poder trabalhar o FlexZone.
Depois que a cerca não esteja exageradamente tensionada, de forma a se comportar como uma cerca rígida, e nem exageradamente frouxa, de forma com que eu toque num ponto e 10 metros distante desse ponto ela vibra. Então, a gente não pode ter nem ela nem muito rígida e nem muito flexível. Como a gente estava comentando, quando eu tenho uma cerca mais alta, eu posso trabalhar com uma segunda passagem de cabo para garantir o monitoramento. Então, para cercas superiores a 4,3 metros, ou cercas rígidas, ou cercas flexíveis acima de 4,3, ou cercas rígidas acima de 2, 2,10, a gente tem que trabalhar com uma segunda passagem. A figurinha que a gente já havia visto anteriormente, quando eu quero fazer o monitoramento do portão, então eu posso chegar com uma zona, eu tenho um looping de serviço, entro no portão. O portão pode ser uma zona N+1, e na saída do portão eu posso voltar com a zona N, ou ter uma zona N+2. Esse trecho de cabo que é enterrado, ele deve ser acomodado dentro de um ondulete rígido, ou mesmo uma estrutura de alvenaria de forma a proteger o cabo, evitando o esmagamento. Tá? Quando a gente tem portões que abrem deslizando, eu não consigo fazer o monitoramento dele com o cabo, por uma questão de manutenção da vida útil desse cabo. Então, nós temos duas opções. Ou a gente pode não monitorar o portão, ou a gente pode trabalhar com sensores extras, né? Então, nesse caso, a gente está mostrando aqui o UltraWave, que é um sensor, vamos dizer assim, que não vai depender de cabos, né? Da própria Sensor. E aí eu posso entrar via contato seco dentro do processador do FlexZone para indicar uma tentativa de alarme. Ou mesmo nesse caso, também eu posso trabalhar com outros sensores, como por exemplo um infravermelho. Posso ter um infravermelho que vai me dar um contato, normalmente um output, um contato seco de saída, só para indicar uma tentativa de intrusão. Integração do FlexZone. Bom, pessoal, eu vou continuar a nossa apresentação, faltam poucos slides. Se surgir qualquer dúvida, a gente trata no final. Peço que vocês mantenham as anotações, por favor. Então, a integração, como a gente já viu anteriormente, pode ser feita via software. Tá? Então, posso trabalhar qualquer um dos produtos do nosso portfólio para fazer o monitoramento de perímetro. Ele vai ser integrado dentro do Network Manager, que vai fazer a interface com a aplicação de monitoramento, podendo ser ela o próprio Symfony, podendo ser ela outro VMS, ou mesmo o nosso SMS, que é a aplicação voltada para o monitoramento de perímetro. Então, uma lista das aplicações, dos VMS já integrados, né, com o Network Manager. Então, a gente vai desde o Milestone, Genetec, ou a integração pode ser feita via SDK por strings de ASCII, né? Lenel, Pelco, FLIR, Indigo, Cognify. Os principais players do mercado nessa área já vão estar integrados nessa forma via software. Uma outra opção, que aí a gente volta, quando a gente fala de colocar, por exemplo, sensores extras, seja ele para fazer o monitoramento de portões, por exemplo, ou mesmo para detectar, para fazer o monitoramento de um sensor de abertura de porta, para um portão, por exemplo. Então, todos os processadores, seja ele FlexZone 4 ou FlexZone 60, já vão ter duas entradas auxiliares de contato seco. Tá? Então, a gente está indicando aqui na figura do painel onde estão essas entradas. E se eu precisar de mais entradas para o processador, nós temos esses cartões para adicionar aí até 4 entradas. Então, eu posso montando uma espécie de um sanduíche com essas placas de expansão. Eu posso usar o painel também para fazer o acionamento.
Então, por exemplo, esse painel pode estar em campo e você quer fazer o acionamento de uma sirene, de uma iluminação. Então, a gente já vai ter nos flex zone 60, no flex zone 4 saídas a relé, tá? Para você fazer esse acionamento. Além disso, você também pode adicionar placas com outras 4 saídas para fazer esse acionamento. Perfeito? Aqui na apresentação não apareceu, mas no processador a gente pode fazer a seleção da interface de rede que eu quero. Se vocês observarem bem, no processador nós não temos uma entrada Ethernet, por exemplo. O que acontece? Nós temos uma placa semelhante a essa de entradas, que nós temos com entradas e saídas extras, né? Nós temos essa placa com uma interface Ethernet para jogar o processador dentro da rede do sistema. Então eu posso fazer uma composição, um sanduíche realmente de placas. Então dentro do processador, nesse conector, deixa eu pegar o nosso indicador aqui, deixa eu pegar a canetinha, o apontador laser. Então, nesse conector, eu vou fazer um sanduíche de placas. Então aqui eu posso colocar a nossa placa de interface de rede, por exemplo, para a rede Ethernet. Eu posso colocar essas entradas ou saídas extras. E aí eu vou fazendo uma composição empilhando as placas. Tá? Além da saída Ethernet, nós também temos opção para a saída serial, quando o processador vai ficar muito longe, ou fibra, também como opção, mono e multimodo. Então, perfeito. Então, a gente fez aqui a composição do nosso processador. É importante destacar também que, para uma instalação simples, onde eu vou ter um único processador, por exemplo, e eu estou trabalhando uma interface de rede tipo Ethernet, a própria interface de rede pode também alimentar o processador, para um único processador. Isso quer dizer que, para uma instalação pequena, onde eu tenho um único processador, esse processador é um equipamento PoE. A própria interface que vai fazer a comunicação, vai fazer também a alimentação, tudo isso via rede, sem a necessidade de um painel extra com a fonte. A partir do momento que eu preciso de um segundo processador, eu já vou precisar da fonte nesse primeiro processador, para justamente poder lançar energia no cabo. Ou, se eventualmente for o desejo, eu posso ter uma segunda interface de rede Ethernet nesse segundo processador, o que vai alimentar ele e também vai garantir uma redundância de comunicação. Afinal de contas, eu vou ter 2 processadores, vou ter 2 pontos de rede e 2 alimentações. Então, se um painel dá problema, o outro continua funcionando normalmente. Bom, esse é o